Bora, vamos começar mais uma live hoje. Vamos ter uma convidada especial e hoje nós vamos falar sobre como você pode trabalhar em casa utilizando a internet. Vamos ter uma convidada especial aqui, vou chamar ela agora, Carol, que ela vai explicar em detalhes sobre isso. Vamos lá, deu certo? E aí, Carol, tudo Olá, bem? Tudo bem, certo? prazer conhecer você. Aqui é a sua audiência, o pessoal está entrando ainda. Então, Isso. uma boa tarde, né? Muita gente está chegando. Vou esperar só um pouquinho, né? O Instagram notificar. É um prazer estar aqui, tá, Cristiano? Já falei de você para uma pessoa aí que você estiver interessada em convidar ela para fazer live. Vai ser bem legal, seu público vai gostar. E falei da sua história, né? Sua história de superação. Beleza. Então, terminando a live que eu vou te chamar no direct ali, daí nós vamos conversar e vamos marcar essa live com ela aí, trocar uma ideia com E ela. ela entrou aqui, a Gleice, ela entrou aqui na live. Então, enfim, Cristiano, o pessoal também aqui do meu Instagram, que não conhece o Cristiano, Sobre. tá me ouvindo, Cristiano? Tá bem baixinho, na verdade. Deixa eu aumentar aqui, então. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Deixa mas eu... tá baixo. O pessoal tá ouvindo bem ali? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Me dão aí o retorno, por favor. Quem está ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Ah, então vou Sim, ficar com o melhorou. microfone assim. Sim. Então, pessoal que não conhece o Cristiano, você pode se apresentar, contar um pouquinho da sua história, porque eu já conheço. Então, eu tava conversando com a Carol ali e tal, para nós estarmos fazendo uma live, porque eu descobri que ela trabalha já na internet há um certo tempo, né? E ela vai explicar mais sobre isso. E a minha história basicamente é a seguinte: lá atrás eu comecei, claro, eu trabalhei em outro vendedor de picolé, fui vendedor de picolé, tinha que me virar, né? Fui vendedor de picolé, trabalhei como garçom, trabalhei como repositor em supermercado. Aí entrei em férias, fui fazer uns bicos de servente de pedreiro. Aí acabei saindo do mercado, fiquei trabalhando de servente de pedreiro por alguns anos e fui crescendo na profissão, né? Na área da construção civil. Transformei pedreiro, carpinteiro, aí fui para ceramista e foi aonde que eu consegui juntar uma grana ali, porque eu estava empreendendo ali já, né? E eu tinha um terreno onde eu ia construir para mim morar. Aí me deu um estalo e pensei, cara, eu posso construir uma casa aí nesse terreno e colocar para vender. Aí foi ali que eu vendi o que eu tinha um apartamento, tá financiado ainda. Vendi esse apartamento e comecei a construir para vender. Peguei todo o meu dinheiro, fui morar de aluguel e coloquei o dinheiro que eu tinha para trabalhar. No começo eu não tinha dinheiro suficiente, aí eu trabalhei com investidor. Hoje eu conheço algumas estratégias que não precisa de dinheiro nenhum no bolso para estar construindo para vender. Somente estratégias com dinheiro de terceiros. Mas lá no futuro vou, talvez eu desvendo esse segredo. Né? Ensinar isso, de repente, num grupo Isso. fechado, né? Para quem É, realmente está o, disposto a aprender, né, Cristiano? isso. O meu objetivo aqui é levar a mensagem, né? Mostrar para as pessoas de que eu saí lá de baixo e que é possível conseguir atingir a liberdade financeira, uma situação financeira melhor. Que não precisa dar sorte ou ganhar na loteria ou ganhar uma herança, né? Eu não tive nada disso. É verdade. Foi seguindo os princípios, né, do dinheiro, gastando menos do que ganha, guardando uma parte, essa parte guardada investindo em lugares seguros
Então isso fez com que eu conseguisse juntar um capital no longo dos anos e depois estar investindo nesse meu próprio negócio. Eu sempre digo, muitas pessoas vêm com chacota agora e tal, né? E eu falo, é simples, vai lá, junta um valor X aí, monta o teu próprio negócio e faz dar certo, né? Porque eles olham agora porque eu tô, digamos, posso dizer assim, quando eu tô eles gostam de julgar a pessoa quando a pessoa está na sombra, mas quando ela É, está no sol, ninguém fala nada, né? Então, se você quer sentar na sombra, vai lá, junta uma grana, monta o teu próprio negócio, faz dar certo que você vai sentar na sombra também, né? Antes disso, é bem alto o preço que tem que se pagar, né? Pelo fato dessa desigualdade que existe na sociedade, né? Que muitos se vitimizam por causa dessa desigualdade. Usa como um amuleto para não estar mudando a situação que elas se encontram, né? Então, largar esse amuleto aí de vitimismo é fundamental para estar conseguindo ter um crescimento exponencial na vida, né? é verdade, porque a É nossa com essa história. mentalidade que eu sigo e o meu objetivo aqui nesse Instagram e tanto lá no YouTube também é levar a mensagem. Por isso que eu não quero envolver dinheiro aqui dentro, não no primeiro momento. Para mim não Sim, desviar a mensagem, querer ser persuasivo aqui para estar vendendo um produto. Então o objetivo aqui sim, é a mensagem, só essa, nesse primeiro momento. sim, eu acho legal, é importante também as pessoas conhecerem você, que você está, né? Todo o seu aprendizado, tudo que você passa é muito importante. É, a mentalidade que você teve que mudar, os livros que Isso. você divulga, que você leu e que foram importantes para você. Então, realmente está servindo de inspiração, É. né? Essa questão do livro ali que você falou, eu não li muitos livros assim. Eu devo Sim, ter de cabeça assim uns, sei lá, uns 50 livros talvez. Nem sei se dá isso. Nem todo esse tempo aí, nesses 3 4 anos aí. Só que uma coisa que eu percebi é que tem muitas pessoas que leem bastante. Sei lá, 20 30 livros por ano, algumas é, pessoas. E sim, elas não têm uma mudança na vida delas. Aí eu comecei a buscar tentar entender por que que isso estava acontecendo. Por que que essas pessoas não tinham mudança? E eu, no começo ali, um, dois, três livros que eu li, eu já consegui ter uma mudança significativa na vida. É porque não é utilizado o conteúdo que está ali dentro na prática. Fica somente na mente e não é colocado para fora esse conhecimento. Então, essa é uma parte fundamental na hora da leitura. Você não precisa ler 100 páginas em um dia, ler em 4 dias de ler um livro. Você precisa ler que seja 2 páginas em um dia e durante o dia você colocar em prática aquilo que você leu, que vai valer muito mais do que você ler um livro em 4 dias. Então não é muito quantidade, eu vejo que é mais qualidade. E a qualidade que eu me refiro é você estar entendendo o conteúdo que você está lendo e estar colocando em prática aquilo que você está absorvendo ali dentro. Então essa é eu, uma das partes que eu acho que é fundamental, né? eu concordo com você. O último livro que eu estou até fazendo o estudo sobre o propósito, ele fala isso, para você ler um capítulo, meditar sobre aquilo, refletir e fazer as mudanças. Não adianta, né? Essa alta performance também já é demais, né? 50 livros no ano. E aí, o que Isso. você absorveu? Nada. É, é Né? isso aí. É. Então, essa questão toda também que eu comecei com o marketing também foi por uma necessidade financeira e assim, eu não era do marketing, né? A minha profissão, eu sou formada em técnico, em eletrotécnica, que não tem nada a ver com marketing, e por uma necessidade comecei a aprender, precisei criar YouTube, e aí, como é que faz? Como que configura? Para onde que vai? O que, que eu faço para melhorar? E tudo assim. No início eu fui aprendendo, né, sozinha mesmo, pesquisando, vendo vídeo, tutorial.
e às vezes ia dormir 3 horas da manhã, né? O início sempre é bem doloroso e cansativo, mas exige um esforço, né? Então, eu fui aprendendo como você pode ranquear canais, melhorar. Obviamente que o produtor, a pessoa que vai estar lá fazendo o canal, ela precisa, no mínimo, fazer os vídeos, né? Não adianta nada Sim. todo mundo colocar Esse, tag, palavras-chave, se a pessoa não faz vídeo. Não adianta. certo. E esse conhecimento que você buscou ali, você falou que assistiu vários tutoriais e tal. Aonde que você buscou esse conhecimento lá Eu, atrás? no próprio YouTube mesmo, eu ia assistindo os vídeos e ia fazendo. Aí, tipo assim, eu tinha uma dúvida como fazer colocar uma capa. Aí eu ia lá e aprendia, né? Como fazer capas bonitas, o que precisa colocar numa capa para ela ficar boa e aparecer mais, o que, que um vídeo precisa ter para ele aparecer nas primeiras visualizações, quando a pessoa busca lá na pesquisa. E aí eu fui aprendendo e fui aplicando, né? Nos canais. E, enfim, hoje eu administro outros canais, né? Que, assim, como eu aprendi isso especificamente para um canal crescer, eu apliquei isso agora para outros clientes. Já uns 2 anos que eu tenho outros clientes só de canais de YouTube. Então, eu fecho com eles pacotes, parceria por 1 ano, 6 meses, e aí a gente vai produzindo. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda também a fazer vídeos curtos para o canal desses meus clientes. Então, assim, eu não faço as coisas sozinha agora, mas no início foi tudo sozinho. Então, assim, se você me perguntar como faz um site, eu aprendi a fazer site. Como faz um anúncio no Facebook? Eu também tive que aprender. Ainda estou estudando mais, né, sobre o tráfego pago, porque mudou de um tempo para cá, não é mais o que eu tinha aprendido antes. Então, como não é a minha habilidade principal, né, eu estou tendo que voltar a estudar sobre isso. E agora eu preciso para novos clientes que eu tenho. Então, a gente sempre tem que estar nesse processo, né, de querer aprender, investir. Às vezes vai ter coisa que você não gosta de fazer. Por exemplo, eu não gosto de editar vídeos, mas às vezes eu vou lá e preciso editar vídeos. Quando eu vejo que eu estou enrolando muito, né, um vídeo, alguma coisa assim, eu passo para outra pessoa falar, olha, eu preciso que faça isso e isso no vídeo. Faz aí para mim, aí ele faz, eu vejo se está ok, aprovo, mando para o meu cliente ver se ele gostou, aprovado, ok, pronto. Isso são parcerias, eu não preciso contratar a pessoa, a CLT e blá blá blá. Não, eu fecho com ele uma parceria. Se ele tiver que fazer 5 vídeos para mim, eu vou pagar em cima desses 5 vídeos. E assim é também no meu negócio. Ninguém me contratou de CLT. Mas eu já tenho clientes que são assim, mais vitalícios. São clientes que estão comigo sempre. Então, Eu, assim, eu, tem que eu cuidar vejo deles, né? que eu vejo que essa forma que você está utilizando é uma das mais inteligentes que pode ser utilizada, porque não se tem compromisso com a outra pessoa que está prestando um serviço para você também, né? Então você não se compromete com um valor mensal. E isso é fundamental no início, quando a pessoa está começando. Ela tem que Sim, reduzir ao máximo as despesas fixas dela. Praticamente ela nem tem que ter despesas fixas. Eu sempre digo que no começo, quando a pessoa começa um novo negócio, se ela puder não começar por uma necessidade no sentido de estar desempregada e ter que começar um novo negócio para se sustentar, tirando essa exceção aí, que ela se obriga a fazer isso, mas a melhor opção é quando a pessoa já está trabalhando em alguma coisa e ela resolve criar um novo negócio, então ela vai trabalhando em paralelo nesse novo negócio, fazendo uhum. tudo no começo, reinvestindo, e a partir do momento que ela não consegue mais dar conta, entra isso que você acabou de falar agora. Começa a contratar a pessoa só para alguns serviços, não Isso, tipo um salário mensal, assinar a carteira da pessoa e tudo exato. mais.
Porque hoje tem até aplicativos na internet para você estar encontrando esses profissionais. Por exemplo, Vintepila, que é um site. Ali Sim. você encontra vários freelancers ali prestando vários tipos de serviços, né? Tem o Orkana também. Isso eu não conheço. É. Então, assim, você vai encontrar e você mesmo que está iniciando pode estar lá prestando serviço para outras pessoas. Às vezes você vai entrar aqui no Instagram, vai ver alguém que está iniciando, vai falar, olha, você quer que eu faça no Canva para você as artes do seu Instagram? Enfim, você tem que ter um mínimo de noção, né, de como fazer isso, Sim, porque senão fica uma coisa, tipo assim, muito bagunçada. Claro que ter um estudo, né, de cores, da paleta da pessoa é importante para criar uma identidade visual, só que ninguém que começa faz isso, porque a gente está iniciando, então isso. a gente não tem que se prender a coisas, eu só vou iniciar quando eu fizer o estudo da minha marca. Eu só vou iniciar quando eu tiver uma logo. Eu só vou iniciar quando eu tiver um site. Então você nunca vai começar. É isso aí. Porque senão. E assim, E- essa questão, por exemplo, do site. Hoje, quando eu preciso fazer um site, eu já tenho um design que ele sempre fecha comigo parcerias. Então, se eu tenho um cliente que precisa fazer site, eu repasso para ele. Óbvio que a gente tem uma parceria onde eu ganho e ele ganha. Mas eu não faço mais site, porque é uma coisa que demora, é cansativo, é chato, blá, 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 eu não gosto de fazer. Então, eu repasso Regra para 80, regra 80-20. ele. É bem isso. É, é isso aí. E você me falou aquele dia que nós tava conversando ali que o teu cargo-chefe é YouTube, né? Me explica, Exatamente. me explica melhor o que que você faz no YouTube. Porque você falou agora há pouco que você tinha zero conhecimento, você É, buscou o conhecimento que você tem hoje no YouTube, conteúdo gratuito, a maioria exato. conteúdo gratuito no YouTube. Com Uhum. esse conhecimento, hoje você faz um trabalho para o próprio YouTube, né? Você pega Isso. pessoas que têm interesse em criar um canal no YouTube e você presta um serviço para essas pessoas que têm um canal no YouTube. Então me Exato. explica o que que você faz ali no Primeiro eu YouTube faço para essas uma, pessoas? primeiro hoje, né, eu faço uma avaliação, né, do cliente, do potencial da pessoa, porque é muito chato você querer fazer um canal onde a pessoa não faz, sabe, a parte dela. E fica assim, tipo, eu fiz a minha parte e o cliente não fez a dele, não vai andar. Aí trava, bloqueia e ela vai jogar a culpa para mim. Então eu gosto de clientes que sempre estão lá fazendo live, fazendo vídeo, enfim, já está fazendo a parte dele. Hoje eu faço isso. Eu faço uma avaliação, se a pessoa já tem, se ela está começando, como é que está, qual o ritmo dela, e aí eu faço uma proposta para ela. Olha, eu vi que você está no YouTube, está iniciando, ou você já está em andamento, mas o seu YouTube está precisando de X melhorias, entendeu? Porque quando eu faço, eu já tenho um programa que faz isso, que ele faz a avaliação do YouTube da pessoa e mostra os pontos que faltam. Por exemplo, palavras curtas demais, ou textos muito longos na descrição, ou encher a descrição de hashtag. Isso não é profissional. Então, além do programa, eu vou assistir o vídeo das pessoas. E tem uma coisa também. Se eu não acreditar no que a pessoa faz, eu nem ofereço para ela. Então, um dos princípios que eu tenho é se eu acredito na pessoa. Ok, legal, acreditei, o trabalho dela é legal, o que ela faz no YouTube agrega para outras pessoas, então vou lá e ofereço esse serviço. A, Eu par- faço isso, a mas não quer partir do dizer. momento, isso, a partir do momento que você trabalha dessa forma, acreditando na outra pessoa e acreditando no teu trabalho, você não está mais fazendo isso por dinheiro. É algo a mais envolvido. Você está envolvido com aquilo porque você quer resultado além do dinheiro, né? Você quer que de fato aquele negócio
dê certo. E não, Sim. porque eu vejo muitas pessoas prestando algum serviço ou vendendo alguma coisa, focando somente no retorno financeiro. Muitas vezes aquele produto é ruim, nem resultado vai dar na vida da outra pessoa, mas elas querem vender igual porque elas querem colocar dinheiro no bolso. Então a É. pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ela não vai muito longe e não vai colher muitos frutos. Pode até colher alguma coisa, mas vai ser no curto prazo. Então eu tenho esse tipo de mentalidade também. Eu só vou vender aquilo que eu compraria. Eu só vou Exato. fornecer para alguém aquilo que eu compraria. Ah, o produto é perfeito? Com certeza não é perfeito. Não. Ninguém vai criar algo perfeito, né? Ninguém Sim. vai criar algo perfeito. Mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, estou tentando criar o meu melhor ali. Então isso é fundamental ter essa mentalidade para estar conseguindo crescer no mundo dos negócios e na vida também, né? Exatamente. Então, assim, se eu acreditar na pessoa, no que ela faz, aí fica mais fácil de eu conseguir ajudar, orientar, falar, blá, 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 porque não adianta. Se não tiver sintonia, Hum, já não vai dar certo. Às vezes parece assim, ah, mas aí você está, como fazendo, selecionando a pessoa, sim, porque é frequência, né? Se tiver frequência claro. diferente, não vai dar certo. Então, tendo esses requisitos, eu vou lá e fecho com o cliente. Já teve cliente de eu não fechar com o cliente. Não porque o cliente não quis, mas porque eu falei, né? Essa pessoa vai me dar problema, eu nem vou fechar com ela. Eu já deixei de vender algum Pronto. imóvel também, porque eu sabia o que ia acontecer, eu sabia É, qual era a intenção e falei coisas que ela não queria ouvir, claro, educadamente, tipo, falei alguns sim, defeitos e tal, alguns pontos ali que ela não iria sim, gostar naquele imóvel, para ela não demonstrar interesse, porque eu sei que ia haver algo lá na frente, entendeu? Então, a sim, pessoa não é obrigada a vender para qualquer um, da mesma sim. forma que a outra pessoa não é obrigada a comprar também de qualquer um. A gente tem Tem que seguir a nossa intuição, né? Ter um isso. mínimo de empatia também com a outra pessoa, né? Porque você não vai fechar com ela como mal Sim. educado. E saber dizer não. É importante saber dizer não, porque nem com Hum. todo mundo vai dar certo. Então, eu já tenho, óbvio que eu capto novos clientes também para o YouTube. E hoje eu também tenho esse serviço de lançamento de produtos, que também foi uma coisa que eu aprendi de forma orgânica. Depois, quando eu já tinha recurso e dinheiro, né, financeiramente bem, eu comprei cursos, né, para me aprimorar. Então, mas eu comecei tudo no YouTube, gente. Tem quase tudo Então, que você eu, precisar. O eu que tem num curso de isso, diferente? Tem uma organização que no YouTube você não vai ter. Isso é é fato. isso aí. É isso aí. O que que eu fiz também? Eu trabalhei nessa linha aí, sabe? Eu peguei lá atrás e só YouTube, podcast, vídeos no Instagram, Uhum. absorvi todo esse conteúdo aí, estava lendo alguns livros também e coloquei esse conteúdo gratuito em prática. Esse conteúdo gratuito foi me dando retorno financeiro. Exato. Então, como ele foi me dando retorno financeiro, eu comecei a investir em conteúdos pagos, né? Aí Sim, começa com os valores menores, tipo, por sim, exemplo, você hoje compra um curso aí de R$ 100, ele vai ter sim. um nível de conteúdo ali dentro. Aí você compra Exato. depois um curso de 300, ele vai subir alguns degraus, né? E Sim. quando você compra, depois você compra um de 1.000, de 3.000, 5.000, Exato. ele É vai outro te nível. entregar muito mais, é muito, a camada é muito mais profunda. É como se fosse aquela imagem de um iceberg. É Sim, iceberg que fala, né? Aquele é. gelo. Tem a Sim. pontinha em cima do mar, Isso. que é a parte gratuita no YouTube, e daí tem aquela parte que vai aprofundando. Então, quanto Exatamente. mais caro é o curso, mais profundo é o conteúdo. Claro, desde que a pessoa que está criando esse conteúdo e está vendendo esse conteúdo aí, seja uma pessoa íntegra e de fato entregue um valor.
Então Sim, não dá para exato. sair comprando à toa assim também. Ah, porque é É, caro, é bom. não, Não é bem assim também. Mas é. é Em mais ou menos geral, nessa sim. linha aí. Em geral, sim, né? Mas É, não vamos generalizar também. é verdade. Sim. Mas Então, a maioria é nessa linha aí. exato. E Aí, às vezes, tem clientes que vêm para mim também falando assim, Carol, eu já quero lançar, eu não sei o quê. Eu vejo que a pessoa não está pronta para isso. Eu falo, não, mas calma aí, o que você tem? Não, mas é porque eu quero lançar o curso X. A maior dificuldade que se tem hoje para lançar qualquer coisa é você não ter um público. Se sim, você não tem público, você vai lançar para supostamente quem? Só porque você acha que seu conteúdo é bom e de fato deve ser bom, não é por isso que você vai lançar. Para lançar, você tem toda uma estratégia de audiência, demanda reprimida, tudo isso. Não é assim do você nada. você Então eu sabe, inverto Carol, às vezes. é, você sabe, Pode falar. Carol, que às vezes me dá uma vontade de vender alguma coisa aqui, mas como eu falei, eu não quero colocar dinheiro. Mas sabe como que me sai essa vontade, assim? Quando eu penso, quando eu penso no suporte que tem que dar, quando eu penso Sim, no lançamento, mensagens do WhatsApp, sim. remarketing, todo aquele É, processo de mensagem que tem que estar mandando. Então, isso demanda bastante energia, isso. Então, não é de nada. Eu passei por todo esse processo aí, talvez não nessa complexidade igual você faz, mas eu tinha um canal, tenho ainda, na verdade, né? Um canal no TikTok ali, onde eu gerava tráfego orgânico ali, uhum, bastante tráfego, consegui gerar ali. E eu fazia no X1, né? As vendas no X1. E daí eu fazia alguns sim, lançamentos no WhatsApp, fazia bastante remarketing e tal. Então eu sei como é que funciona. Tenho uma noção básica disso daí. E sim. não é Exato. simples. Não é colocar o link na minha bio ali, cruzar as pernas e escutar o barulho da Hotmart. É, Não é assim, não. né? Exato, exatamente. Tem todo um processo. Então, às vezes, o cliente fica um pouco frustrado quando eu digo para ele, olha, você ainda não está preparado para isso. Então, vamos ver o mínimo viável. Por onde é que a gente pode começar? Por onde já está dando certo que pode dar melhor ainda? Que pode melhorar? Que a gente pode potencializar. Ah, está dando certo fazendo X, Y, Z. Então, vamos fazer isso. E depois a gente vai criar uma audiência, um público, uma fala, vídeos e tudo mais para você atrair essas pessoas. Não adianta querer primeiro criar curso para depois achar quem vai comprar. Isso não Isso. existe. Você tem É, que ter já a sua audiência. e também a gente monta uma estratégia de vendas, monta uma copy, vamos pegar a copy, por exemplo. Então você Sim, monta uma copy ali para mandar no WhatsApp e tal, e aquela copy está vendendo X, e você quer aumentar para Y, isso é normal, né? E daí você sim. muda a estratégia da copy, muda algumas coisas nessa estratégia de venda, e acaba que o resultado é negativo e não positivo. Então Acontece você tem também. que retomar, acontece, claro que acontece, sei que acontece. Aí você tem que retomar a estratégia anterior para Sim, estabilizar as vendas, para daí estudar uma nova estratégia. Às vezes muda o produto, eu mudei o produto achando que ia melhorar, caiu, né? Mudei algumas outras estratégias de copy, algumas melhoraram, outras foi neutra, outras caíram. Mudei algumas exato. estratégias no TikTok também para tentar gerar mais tráfego. Em vez de melhorar, caiu. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que tem que ter bastante estudo. E a internet é algo democrático, mas Sim. não, mas não fácil no sentido de é só colocar, igual o exemplo que eu dei antes, é só colocar um link lá na bio que vai sair vendendo doidado. É fácil no sentido de que é só você ter um celular e uma internet que já você já Sim. consegue trabalhar com isso. Você pode buscar conhecimento gratuito na internet. É fácil nesse sentido, É, nesse mas sentido. não, né? É fácil nesse sentido, porque você Mas não não o seu precisa de esforço. muita isso, você não precisa de muita coisa para começar.
Mas isso não Sim. quer dizer que não vai precisar de esforço, que você não vai errar bastante também, que você não vai precisar se dedicar muito tempo. No começo, eu sempre digo, no começo a pessoa tem que passar pela curva de aprendizagem. Isso todo mundo passa. No começo você apanha um monte, não tem resultado, e se tem é mínimo, só que É a partir do mesmo. momento que você aprendeu tudo aquilo, aí você sobe no topo da montanha, a tua visão é diferente, e daí sim, você começa a ter resultados numa frequência bem legal, assim, digamos assim, começa a ter resultados que você esperava lá no começo e não teve. Então, por isso que É. eu levo uma frase comigo. Tenta até dar certo. Se você desistiu e não deu certo, é porque você desistiu antes do tempo. Você não tentou o suficiente, né? Isso aí. Isso daqui não dá certo. Não, não é que não dá certo. É. Você parou antes de dar certo. Só isso. Não é que não dá certo. Talvez não é para você porque você não gosta, viu que não é tudo aquilo, beleza. Você desistiu para não ficar insistindo em algo que você viu que não era aquilo que você queria. Agora, uma muito importante aqui, que é fundamental para quem está querendo começar algo novo e está buscando conhecimento na internet. Vou dar um exemplo agora que a pessoa comprou um curso de R$ 300. E ela começa a colocar em prática o conhecimento que está dentro daquele curso e ela não começa a ter resultados nos primeiros momentos ali. A maioria acaba desacreditando. Por Sim. quê? Porque muitas vezes quando eu vendi o curso que eu vendia, as pessoas, algumas, a mentalidade delas é que era só comprar o curso que elas iriam começar a ganhar dinheiro. Nem o curso, nem fazer o curso, elas não queriam fazer. Elas me mandavam mensagem, eu não estou ganhando dinheiro. Eu falei, tá, mas tu terminou o curso? Não, nem fiz. Entendeu? Então, tem que comprar o curso, fazer o curso e colocar em prática o que está no curso até dar certo. Você tem que assistir, às vezes, 3, 4 vezes a mesma aula. E acreditar no que está ali dentro. Por isso que, quando vai comprar algum curso, algum produto pago, tem que acreditar muito na pessoa que está lá fazendo o curso. Por Exato. quê? Porque se você comprar desacreditado daquele conteúdo, daquele produtor, Sim. você não vai comprar a ideia dele. Então você tem que sentir lá dentro. Eu sei que se eu comprar de alguns que estão vendendo na internet, e alguns eu sigo até, se eu comprar alguns deles, algum curso de certas pessoas ali, eu não vou ter resultado. Mas não é porque o produto dele não funciona. É porque eu não acredito, eu não me identifico o suficiente para comprar numa totalidade aquela ideia. Então, por Isso. isso que a maioria das pessoas não tem resultado. Então, é isso que eu É. queria colocar aqui. Quando as pessoas vão comprar algum produto, quando vocês vão comprar algum produto, algum curso, alguma coisa nesse sentido, vocês têm que acreditar no fundo do coração, tem que sentir lá dentro de que aquilo ali vai te trazer resultado. E você tem que seguir com o que está dentro daquele conteúdo até dar certo. E olha só, se ele está falando para fazer XY, é para fazer XY. O que a maioria das pessoas fazem, e eu fiz, e eu voltei atrás e corrigi, a pessoa do curso falava, tem que fazer XY, e eu achava, não, mas eu acho que é melhor fazer XA. Cara, é o cara que está tendo resultado. Se Não ele é falou para você. fazer XY, você vai ter que fazer XY. Não inventa a moda agora. Lá É. na frente, quando você está tendo resultado, você está igual a ele, aí você Sim. pode utilizar a estratégia XA, XZ, aí É. sim. Mas Né? antes disso, você tem que seguir bem certinho o que está lá dentro. Igual você, quando você passa para os teus clientes o que eles têm que fazer no YouTube, o que eles têm que fazer no Instagram, a autoridade aqui é você.
Se eles seguir o passo a passo que você está passando, eles vão ter resultado. Do contrário, não vai ter. Por isso, dessa escolha também, para ver se a outra pessoa está acreditando no teu potencial também, né? Exato. Tanto é que, por exemplo, eu nem foquei muito, né, no meu Instagram e tudo mais, porque assim, no início eu já tive esse cliente que foi o meu case, onde eu comecei tudo. Depois foi surgindo outros clientes e a demanda ficou tão grande que eu não tive nem, tipo assim, tempo de ficar fazendo o meu Instagram. Hoje, óbvio, eu estou voltando, focando, você vai ver, meu Instagram não é um Instagram que tem 10K, mas eu tenho cliente que tem 15K, 30K. Aí você fala, nossa, Carol, e eles confiam em você? Sim, porque eu dou resultado, não estou só importando com o meu resultado, estou importando também com o resultado dele. E agora eu estou vindo para o meu, também fazendo ele crescer, mas não é uma coisa que eu estou desesperada, porque o meu foco é o meu cliente. E depois que eu chego a um, tipo assim, um limite, até o final do ano eu tenho que fechar 3 clientes, fechei e é isso. Ano que vem é outra coisa. Agora eu não tenho como te atender. Então eu também não posso tentar pegar tudo e abraçar tudo, porque às vezes acaba atrasando um projeto, coisas acontecem, viajar e atrasa mesmo, né? E Sim. aí você fica assim, nossa, que demora. Mas a demanda é grande, né? E assim, requer também uma organização, porque trabalhar em casa também não é fácil, tem distrações, às vezes você fica com preguiça e coisas acontecem, né? Somos humanos, não somos super-heróis. É, Mas a gente tem que ter essa clareza, né? De que às vezes você não vai estar bem, tudo bem, mas aí compensa no dia seguinte, faça alguma coisa a mais. Às vezes você não é tão produtivo de manhã, mas é mais produtivo à noite. Use também isso a seu favor. Comece, faça, independente de você comprar ou não um curso de alguém. Mas o importante é iniciar. Se eu não tivesse começado, eu não ia ter essa experiência que eu tenho com o YouTube, não ia ter experiência com lançamentos. Hoje eu não faço só lançamento online, eu faço presencial também. Então, assim, aí vai depender do cliente. Se o cliente ele já tem uma demanda grande, reprimida, às vezes nem preciso gastar com anúncio patrocinado, porque às vezes também o foco dele é atingir, por exemplo, 30, 50 pessoas no presencial. Se eu fizer um anúncio com o que ele já tem, meu Deus do céu, né? Aí tra- já vai superlotar o nesses, negócio e nesses não vai casos atender. aí, nesses casos aí, você trabalha só no orgânico, no tráfego orgânico daí, para atrair. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Ah, tem clientes que ainda não estão preparados para estar no tráfego pago também, porque não adianta se você não tiver conteúdo, material atrativo, não adianta. Você vai nadar, patinar, vai ficar falando coisa superficial e a pessoa não vai comprar de você. Então, também não é todo mundo que está pronto para estar no tráfego pago, não. É isso mesmo, é isso mesmo. É, eu costumo dizer que o tráfego pago, o buraco é muito mais embaixo do que a maioria das pessoas pensam. Não é Uhum. criar uma arte no Canva, colocar lá no Facebook ou no Google ADS lá, colocar Sim. para rodar e vai começar a cair dinheiro na conta. É Não. muito mais embaixo. Tem bloqueio, tem que ter, às vezes tem que camuflar o IP, tem várias coisas que tem que ser feito ali dentro para tá conseguindo ter Sim. resultados. E não adianta você atrair, vamos supor, né? Você cria lá uma arte no Canva, chama todo mundo para estar lá no seu Instagram. A pessoa chega lá no seu Instagram, você não cria live, você não tem vídeo, você não tem conteúdo, o conteúdo que tem é superficial, você não tem o mínimo possível de cuidado com a aparência, luz, iluminação, sombra, a pessoa não vai comprar de você. Aí Isso. você não entende que você gastou, sei lá, R$ 1.000 de tráfego e não teve resultado. Mas É, você também não soube fazer as coisas de forma correta. Não pode é, pular etapas. Etapas precisam ser cumpridas. Todo mundo começa do orgânico. Então começa do orgânico. eu tenho um livro aqui
Deixa eu ver qual que é. Esse daqui. Esse livro aqui, ó. Esse daqui todo Eu li mundo esse livro. precisa ler. Uhum. Todo mundo Muito precisa bom. ler. Ele fala muito sobre processo. Você não tem como pular o processo. Você não tem como pular o processo. Então você tem que aceitar essas etapas que você falou ali. As pessoas têm que aceitar que elas têm que passar por um processo. Né? E, Aí ela falou assim, mas o meu isso é produto é fundamental. muito bom, meu produto é muito bom, tem que fazer tráfego. Mas, cara, você não faz o mínimo. Como que eu vou atrair um monte de gente pro seu Instagram e não tem nada lá? É, Você não vai dar conta. Então, dá conta primeiro do básico. Depois é, a gente vai escalando. já quer Né? chegar no final e não fez nem o começo. Exato. Já Então, quer chegar assim, no final. eu passo isso para os meus clientes, eu ouço bastante eles, sabe? Eu não sou aquela pessoa. Cada um tem um perfil, óbvio, você tem que encontrar o seu perfil, o perfil que você gosta de trabalhar. O meu perfil, eu escuto o cliente. Isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ele vai falar, mas eu escuto até o final tudo que ele tem para falar. Falou tudo, pôs todas as ideias, ok. Olha, você concorda a gente começar por aqui, fazer assim, eu vejo que é assim. O que você acha? Ah, não, mas a gente pode ajustar. Então, assim, trabalhar de forma flexível. Porque eu não estou aqui para dizer que você tem que seguir essa jornada e sua intuição está dizendo que é outro jeito que você tem que fazer. Então, eu tenho que ir na sua intuição, no que você está falando, no que você quer também. Mas sempre te orientando. Olha, vai ser melhor você fazer assim. Já que você quer seguir esse caminho, faça dessa maneira. A gente tem que ajustar isso. Tem que somar os dois conhecimentos, né? Tem o teu conhecimento Isso. do teu negócio, você tem o conhecimento de posicionamento, tem o conhecimento de tráfego, conhecimento de Isso. lançamento, e ele tem o conhecimento do produto dele, do nicho dele, do mercado dele. Tem que somar isso daí. A partir do momento que há essa sintonia aí, acaba Uhum. se criando a mente mestra, né? Exato. A soma de duas mentes não Uhum. é um mais um, né? Duas mentes, um mais um é dois. A soma de duas mentes é infinito. Começam a surgir novas ideias ali dentro, que se cria Exato. algo monstruoso ali dentro. Então, por isso que tem que haver essa troca de informações Uhum. e uma pessoa que cede para outra colocar a ideia dela, aí depois essa cede para essa pôr a ideia dela, e assim vai havendo o crescimento. Cada vez que um cede para outro introduzir uma ideia, subiu-se um novo degrau. Mesmo que a ideia não deu certo. Por quê? Exato. Porque validou para a pessoa que colocou a ideia de que a tua ideia era correta, então te gerou maior autoridade. Então aumentou mais ainda a confiança. Então, independente se dá certo ou não, está subindo um degrau ali a partir do momento que há essa troca aí entre um ceder e colocar a ideia do outro e não seguir uma linha só. Porque a partir do momento que você segue uma linha só atua e não ouve o que o cliente está colocando, não vai haver um crescimento ali de ambas as pessoas, né? Exatamente. Eu tenho esse princípio. E também tenho clientes, né, que falam assim: ah, Carol, mas eu acho que o que eu faço, sei lá, eu estou sem cliente. Por exemplo, eu tenho. A maioria dos meus clientes são terapeutas, holísticos, eu tenho psicólogos, tem coach, tem palestrante, enfim, tem vários segmentos. Mas tem gente que fala assim: ah, então eu estou fazendo aqui agora um curso X de espiritualidade, não está tendo ninguém no meu curso, mas, cara, o outro está cheio. Então alguma coisa está errada. Vamos olhar o que, que é. A pessoa não está criando conteúdo, a pessoa não está trazendo gente para se interessar. O que, que ela está falando? O que, que ela está fazendo? O que, que o outro, porque nós somos seres extremamente interesseiros, o que, que a gente vai ganhar com isso? Né? Vamos ser realistas. É. O que a outra pessoa vai ganhar com o que você está passando, independente se você
cobrando ou não. Você está passando Isso. algo que gerar valor para outra pessoa? Se a pessoa vê valor em você, ela vai comprar de você. Eu quebro essa crença das pessoas. Eu tenho psicólogos que cobram ticket acima de R$ 200. E tem psicólogo que cobra R$ 100. Então, tem alguma coisa errada. O problema não é a experiência só do psicólogo. É o posicionamento da pessoa. É o resultado que ela dá na vida das pessoas. O que é o posicionamento? O posicionamento é a linguagem, como ela se coloca ali no Instagram dela, o que ela passa de conteúdo. Aquilo realmente tem valor? Virou alguma chavinha na vida da pessoa? Aquilo trouxe um despertar para a vida dela? Porque não adianta falar, você precisa mudar, sair de ciclos negativos. Tá, mas como sair de ciclos negativos? Você tem que ser objetivo na sua fala. Se você vai falar de ciclos negativos, dá prática. Fala, olha, você tem que sair de ciclos negativos, saindo de pessoas negativas, se afastando de pessoas negativas, mudando a sua mentalidade, dá exemplos práticos. Aí a pessoa já vai falar, nossa, realmente, aí cai uma ficha. Ó, o Fábio Felipe está falando aqui, ó, tem psicólogo que desistiu da profissão, porque acha que a profissão tem muita gente, tem, o mercado é grande, tem, mas precisa se posicionar em um assunto, em uma área. O Fábio Felipe fala muito sobre isso. Você se posicionar. Você quer falar para mulheres? Vá falar para mulheres. Você quer falar para homens? Vá falar para homens. Tem coisas que é genérica, mas tem coisas que só vai só para servir só para mulheres. Ou a sua intuição, o seu propósito, a sua vida diz que você tem que impactar mulheres, faça isso. Você tem que fazer aquilo que você acredita, não desistir da sua profissão, que é uma profissão muito nobre, muito bonita, que muda a vida das pessoas, porque não está tendo resultado. Alguma coisa tem, porque tem psicólogo que ganha super bem e tem outro que está cobrando R$ 50 na sessão. Então, alguma coisa está errada. Um dos princípios que eu sigo é esse que você mencionou. Se eu tenho resultado X e eu quero ter resultado Y, eu vou buscar observar o que as pessoas que já estão tendo esse resultado Y aí estão fazendo que eu não estou fazendo para mim ter o resultado Y. Basicamente é isso. Você tá, beleza, o meu concorrente está ganhando o dobro do que eu estou ganhando. Tá? Então, busca identificar o que ele está fazendo. Para você está fazendo também isso. Para você está fazendo melhor do que ele está fazendo. Para você está crescendo. Ninguém. Só precisa, a gente não precisa copiar, a gente modela, não, é isso aí. Inspira na pessoa, vê o que ela está fazendo, para poder se inspirar e modelar. Agora, o que acontece é que, às vezes, por exemplo, a gente tem estados também emocionais. Às vezes a gente não está bem, está com bloqueio financeiro, está com bloqueio na vida emocional. Tudo isso a gente passa, mas a gente tem que procurar como que eu vou sair disso. Porque ninguém vai na sua casa tirar você e falar assim, te sacudir e falar, olha, vamos lá, vamos mudar, você precisa fazer. Ninguém vai fazer isso. Então, quando você está nesse momento de assim, meio depressivo, ou negativo, ou estagnado, ou paralisado, você tem que procurar alguém nessa especialidade que vai te ajudar a você caminhar. Foi o que eu fiz, eu tive momentos difíceis emocionais. Daí eu procurei a psicóloga, blá, blá, blá. Tudo isso mudou. Eu olhei para mim, ainda continuo olhando, porque ainda tem pontos de melhoria para poder avançar e crescer. Eu participo de mentorias, eu participo da mentoria do Fábio Felipe, ele está aqui presente. A Gleice é minha psicóloga, agora eu faço trabalhos de marketing para ela. Então, não tenho vergonha de dizer que eu passei por momentos ruins, mas você tem que estar investindo em você. E, às vezes, eu vejo também um padrão muito negativo nas pessoas, é que elas querem crescer na internet, mas elas não querem investir no profissional. Elas querem ver todos os vídeos no YouTube, aprender sozinha e fazer sozinha. Eu falo para elas, tudo bem, você pode fazer isso, só vai levar mais tempo. Pode fazer. Sim. Não tem nenhum problema, você só precisa entender que a pessoa que está ali
fazendo o papel do marketing, ela tem experiência. E Ela eu não até, não caiu de é, paraquedas. e eu até falo sobre isso às vezes também, para a pessoa até falar, fazer tudo no começo. Não procurar Exato, ninguém, mas somente no primeiro momento, para você entender tudo, né? exato. Entender como que Todo o funciona processo. o grosso da coisa. Aí os macetes e tal, quem que vai pegar ali e, e de fato fazer ter resultado é a pessoa que é especialista em determinado assunto. É ela que vai Exatamente. fazer com que você tenha resultado. Eu dou o exemplo das casas sempre que eu construo e Sim. vendo. Hoje, se uma pessoa que nunca construiu um imóvel, ela pode buscar conhecimento aonde for, na internet, aonde for. Mas quando ela colocar em prática tudo aquilo, eu tenho certeza que o custo dela, no final, vai ser igual ou maior do que o imóvel que eu tenho para vender pronto. Então, eu tenho para vender um imóvel por valor X. Uhum. Ela vai gastar no final X ou até mais do que Até X. mais. Por quê? Por quê? Porque eu estou há 18 anos na construção. Achei que Voltou. voltou? Voltou? Pronto. Exato. Voltou Pronto. agora. Então eu tô há 18 anos na construção civil. Então, olha quantos anos de conhecimento, né, que eu tenho Uhum. para conseguir estar tendo esse resultado. Então, não é a pessoa fazendo o primeiro imóvel que vai conseguir ter os resultados que eu tenho. Então, Sim. a questão é o seguinte, ela vai querer continuar nisso mais para frente? Se ela quiser continuar com isso, ou mesmo não querendo continuar, ela vai ter que buscar um profissional. Por quê? Um exemplo. Imagina que ela vai começar a construir uma casa para ela ir morar. Sim. Então, com certeza, ela tem que comprar um imóvel pronto ou contratar um especialista para estar Sim. fazendo esse imóvel para ela. Por quê? Ela vai ter um desgaste muito grande e o resultado financeiro lá no final vai ser o mesmo se ela tivesse comprado um imóvel pronto novo. Agora, Exato. beleza. Ela vai querer então construir para buscar conhecimento em construir, para começar a construir para outras pessoas ou ela começar a construir para vender. Mesmo assim, ela vai ter que buscar conhecimento. Por quê? Porque ela daí vai encurtar o caminho, que daí entra aquilo que você falou. A partir do momento que você compra o conhecimento de outra pessoa, se a pessoa tem 5 anos de experiência em algo, você vai estar comprando ali esses 5 anos de conhecimento que a pessoa tem. Você não vai estar dando dinheiro para outra pessoa. Tem meio que um tabu aí, parece que a pessoa está dando dinheiro para outra pessoa sem ganhar nada em troca. É algo meio. Eu não consigo É, entender direito isso ainda, na verdade. parece algo fantasioso, mas isso é um Isso, fato. Assim, isso foi uma coisa que eu aprendi e talvez seja uma coisa que eu tenho de positivo. É assim, eu não sei tudo e também nunca vou saber tudo, mas, tipo assim, o Cristiano é o cara da construção civil, então, se eu preciso de construção civil, eu vou no Cristiano. Se o Fábio isso, Felipe é mentor de mulheres, eu vou lá no Fábio Felipe. Se a Gleice ajuda no psicológico, eu vou no psicológico. Se o pastor me ajuda no meu espiritual, eu vou no meu espiritual. Eu não dou conta de resolver toda a minha isso, vida. Eu não dou isso, conta. Tem as é, pessoas que têm mais experiência que eu vou até elas. Então, é isso isso é aí. um ponto positivo. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai crescer. Então, se É tem um cara isso, que entende do marketing, vai atrás do cara do marketing. Porque é você isso aí. vai encurtar o seu tempo de resultado. É isso aí. Eu vejo que tem uma crença da seguinte, vou dar um exemplo das casas, né? Ah, eu não Uhum. vou comprar dele essa casa porque ele tá ganhando dinheiro com isso. Não, Óbvio, você tem que viver de quê? Não. entendeu? Ele tá ganhando dinheiro. Então eu mesmo vou construir a minha casa. Porque se ele tá ganhando dinheiro com isso, se eu É, fizer, eu vou ter o lucro que ele é. tá tendo. Só que não, Só né? que Não não. vai ter. Só que Você não, não tem não a vai ter. experiência. Você não Isso. tem.
expertise. Então, você podia ser um pouco mais inteligente, né? E não falar, nossa, Cristiana, eu estou pensando em comprar a casa de você, de repente, para revender. Você acha que em quanto tempo eu recupero esse dinheiro que eu investi e ainda lucro 10%? Podia ter um É, pensamento mais inteligente, né? é isso aí. Mas eu estou identificando que é esse tipo de mentalidade que essas pessoas têm, entendeu? É nessa pegada aí. Porque olha só, tem uma conta também que as pessoas não fazem, Uhum. que elas não, a maioria delas não considera o tempo. Porque é o Sim, seguinte, isso, imagina que, vou continuar usando o exemplo das casas aqui. Imagina tá. que ela ganha, ela ganha dez reais a hora para trabalhar no serviço dela. E ela Sim, vai começar a construir ali a casa dela e tal, e ela tá tendo que se dedicar tempo na construção dessa casa. sim. E ela economizou lá um valor X que se ela dividir depois o valor que ela economizou, por mais que seja, por exemplo, 30 mil reais, só que se ela Uhum. dividir essa quantidade de valor pela quantidade de horas que ela se dedicou na construção daquela casa, eu posso garantir que por ela não ter experiência, ela gastou muito tempo à toa, esse É. valor por hora aí vai dar tipo 5 reais a hora. Enquanto que na Olha, profissão dela, no trabalho dela, dá 10 reais a hora. então, Então, essa chave aí que tem que virar na mente das pessoas. Por que que eu tô contratando uma pessoa? sim, Porque ela me cobra 10 reais a hora e eu ganho 10 reais a hora no meu trabalho e ela cobra 10 no dela. Seria igual, exato. né? Então vou eu fazer o serviço dela. Só que eu não tenho a experiência dela. Eu não vou ter o mesmo rendimento. Não, Então vai cair esse valor vai aí. cair, exato. Vai cair. Então essa mentalidade precisa ter. Precisa ter A gente isso. volta lá para o início, né? O que a gente estava Isso. falando, a Eu gente está aprendi. comprando o tempo da pessoa, né? Isso eu E, aprendi na e dor isso. ganhando tempo. Eu aprendi na Então. dor isso. Porque lá no, quando eu construí a primeira casa para vender, eu pensei, porque naquele tempo eu estava colocando cerâmica. Então eu Sim. tinha habilidade em colocar cerâmica. Por mais que eu conhecia toda a parte técnica, já tinha construído casas lá atrás, Hum. naquele momento ali eu não tinha habilidades para estar fazendo aquela casa com agilidade. Não que eu não teria qualidade, mas eu não teria agilidade. Sim. Então eu pensei, mas eu não tinha essa mentalidade, eu pensei, eu construir essa casa aqui para me sobrar uma grana a mais. Só que tipo assim, eu levei o dobro de tempo que o pedreiro levaria. Então se eu tivesse, eu vou dar um exemplo aqui, se o pedreiro cobra 10 mil para fazer a casa, mas ele leva 3 meses. Uhum. Eu demorei 6 meses para fazer a casa, o dobro do tempo. Entendeu? Então me custou 20 mil se eu considerar o fator tempo. Sim, exato. Entendeu? Isso que a Então, pessoa não considera. em É. reais é a mesma coisa. Só que tem o fator tempo que tem que considerar também nos negócios. Por isso que eu concordo contigo a questão do profissional ali, que tem que contratar algum profissional depois que a pessoa já está estabilizada, tem condições também Sim, financeiras e tudo mais. sim, Tem que contratar para quê? Para estar encurtando esse tempo. Para não estar fazendo uma casa em 6 meses, estar fazendo em 3 meses. exatamente É isso. nessa É pegada a aí. mesma coisa também. Para quem está iniciando aqui na internet e quer prestar serviços de social media, para YouTube, você não precisa comprar nenhum curso a princípio. Começa vendo os vídeos do YouTube, oferece um pacote para o cliente de postagem, de vídeo, de configuração e tudo mais. E vai aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Senão você não aprende. Se você só fica lá vendo um monte de vídeo. Eu vi o curso todinho de fulano de tal do Hum, mar. E aí, o que você aplicou? Nada. Então você tem que aprender e aplicar. Então, assim, hoje a gente ter a nossa, né, liberdade financeira, crescer, desenvolver, é muito importante.
tanto para o homem quanto para a mulher. E eu falo, hoje eu só trabalho home office. Eu não nem tenho disposição para sair, pegar ônibus e ficar 8 horas trabalhando para uma outra pessoa, né? E hoje eu posso trabalhar de casa, eu tenho facilidade com internet, com marketing, tudo isso. Então, assim, eu estou usando as coisas que eu já tenho em mim, da minha personalidade, da minha facilidade, para estar criando, desenvolvendo e monetizando. E eu também faço isso, né? Hoje, né? Não, fechei um canal do YouTube com um cliente, eu já ofereço para ele, você quer pacotes de vídeos curtos? Quero, então vai ser Y, tá? Legal, não sou eu que vou fazer a parte Y. Vai ser fulano de tal, que eu já sei, que já trabalha comigo, já há algum tempo, que vai fazer. É uma pessoa da minha confiança. É isso aí. Basicamente, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso que você falou. Basicamente é o quê? Você compra o tempo de uma pessoa para gerar valor. Esse valor gerado você vende para outra pessoa, uma terceira pessoa. Essa é uma das formas mais inteligentes de empreender e Sim. conseguir alavancar financeiramente. No futuro eu pretendo, assim, né, ser bem mais específica também aqui no Instagram, de falar para as mulheres, né, que muitas passaram por relacionamentos abusivos e difíceis, que você ter a sua liberdade financeira é um dos fatores que te ajudam a sair de relacionamentos difíceis e abusivos. Então, assim, hoje eu prezo muito por ter as minhas fontes de rendas e aumentar, porque quanto mais rendimento você tem, né, não digo hoje, mas para quem está nesse tipo de relacionamento, mais fácil é de você sair. Então, assim, para as mulheres, né, se tiver alguma vendo essa live ou conhecer outras mulheres que estejam passando por isso, um dos fatores que aprisionam e muitas pessoas que estão de fora não entendem porque aquela pessoa ainda está naquele lugar de dor é a parte financeira, porque normalmente essas pessoas elas tratam de deixar você sem dinheiro. Quanto menos dinheiro você tiver, mais fácil é delas manipularem e controlarem você. É uma Então, estratégia proposital. é uma E estratégia proposital. Então, eu pretendo trazer, não nesse foco de tratar relacionamentos abusivos, porque eu não trato isso, mas de trazer a importância da mulher ter a sua liberdade financeira e poder ajudar, né, o seu marido, o seu esposo, se é um relacionamento saudável, legal. Se não é, ela ter condições de sair, assinar, pra, né, Paulo, que isso. está aqui assistindo a gente, e é muito importante isso mesmo, você ter a sua liberdade financeira, senão você vai ser sempre escravo da outra pessoa. Para poder conseguir ter decisões independentes e não decisões dependentes da outra pessoa. Aí você fica num lugar, eu sei porque eu já passei por isso, você fica num lugar de dor, você fica num lugar onde você fala assim, meu Deus, como que eu vou sair daqui? O que que eu vou fazer? Como que eu vou lidar? Então a gente precisa ter, são vários fatores que englobam, não é só você ter um financeiro bom que vai fazer você sair, mas o financeiro legal vai ajudar 90% nesse Com processo. certeza. Porque normalmente você não tem para onde ir, e surgem várias coisas difíceis, você não quer incomodar um parente. Enfim, você tem que, por exemplo, saber o que você precisa fazer. Saber o que você precisa fazer diante de uma situação X que você esteja passando. Por exemplo, se você está com problema no coração, você vai lá no cardiologista. Se você tem um problema nos ossos, você vai no ortopedista. Você tem essa noção. Por que quando você tem um problema emocional, você não vai no psicólogo? Porque não. Por que você está tendo um problema no relacionamento de estar atraindo pessoas abusivas? Será que você tem um padrão negativo que fica atraindo essas pessoas? Então, deixa eu ver quem ensina sobre isso e mudar isso. Autossabotagem. Né? Você precisa encontrar pessoas que vão te ajudar. Senão você nunca sai desse ciclo infinito do sofrimento, perda A pessoa, financeira.
A pessoa está condicionada a viver aquilo, porque ela aceita aquilo como uma realidade e uma verdade na vida dela. Por mais que ela não goste, porque eu Sim. passei por uma situação parecida como essa, vou explicar aqui. Uhum. Antes, quando eu trabalhava, eu precisava exercer esforço físico para conseguir fazer dinheiro. Sim, A partir do momento que eu parei de trabalhar, colocar cerâmica, trabalhar na construção civil, trabalho braçal, e sim, comecei a ganhar dinheiro só com a mente, né, só com a cabeça, sim. digamos assim, falando no modo popular aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro só com a cabeça, eu comecei a me sentir desconfortável. Parecia que eu estava fazendo algo errado, que aquilo ali não estava certo. Por mais que eu trabalhei e me dediquei tanto para conseguir chegar nessa Nesse fase nível. de não precisar mais exercer esforço físico para conseguir ganhar dinheiro. Eu tive que fazer terapias, eu Sim. tive que buscar um monte de conhecimento para mudar esse meu condicionamento mental. Porque eu estava condicionado a quê? A fazer esforço físico para ganhar dinheiro. Agora, eu não estava mais fazendo esforço físico e eu estava ganhando dinheiro. Então, inconsciente está errado, porque o certo é esse. Você, É. imagina eu, 30 e poucos anos, condicionado a isso. Aí vem uma nova verdade, o inconsciente não quer aceitar. Não Então, é a esse, mesma eu digo, coisa. é a mesma coisa, isso que eu ia falar agora. É a mesma coisa, é isso que você acabou de falar. A pessoa está vivendo uma vida de dor, É. mas ela não tem consciência de que o inconsciente dela aceitou aquilo como uma verdade e ela se auto-sabota para permanecer naquilo por mais que ela não queira mais aquilo. Ela precisa reprogramar esse inconsciente. E toda pessoa que passa, né, por qualquer tipo de abuso psicológico, já é comprovado cientificamente, é como se a pessoa tivesse passado numa guerra. Ou seja, todo o transtorno, né, psicológico que a pessoa viveu, ela tem o mesmo trauma, né, de Sim? uma pessoa que passou na guerra, só que ela não tem essa consciência, ela não está ferida, ela não está machucada, às vezes ela não apanhou, mas psicologicamente, emocionalmente, ela está com esses sofrimentos, esses traumas que precisam ser tratados, olhados, curados. Você precisa sair Hum. desse lugar de dor, senão você vai ficar nesse ciclo. Então, É primeiro a isso. gente tomar consciência, partir para a cura e, de fato, conseguir sair, porque não é fácil, é um processo demorado, doloroso e que requer tempo e você também precisa ter paciência, porque também não é Tem que todo passar uma por um estratégia, processo. toda uma estratégia psicológica para manter você naquele lugar foi criada. E até o seu cérebro desassociar disso demora. Existe também o neurônio espelho, né? Tudo aquilo que foi projetado, né? Porque essas pessoas manipuladoras, elas sabem disso, elas fazem de forma consciente. Está lá, implantado. Até você conseguir tirar isso, leva tempo. Então, É, a gente tem que ter paciência com o nosso isso. processo, mas investir É, nele. eu vou dar um exemplo aqui sobre isso que você acabou de falar. E algumas pessoas devem estar pensando, bah, mas o que que isso tem a ver com o assunto, né? Liberdade financeira e produto digital, um negócio na internet. É Uhum. que esse condicionamento que a gente está falando aqui impede em todas as áreas da vida. Eu dei um exemplo financeiro antes, a Carol está dando um exemplo da vida dela ali também, algo Sim, no relacionamento. E eu vou sim, explicar um pouquinho aqui de uma forma que as pessoas vão entender essa dificuldade, por que que é tão difícil. Imagina que você caiu de paraquedas em uma cabana no meio da floresta. E a próxima cidade para você conseguir os mantimentos dá uns 10 quilômetros, mata fechada. Então, quando você se colocou naquela situação, você estava naquela cabana sem nenhum caminho. Aí você abriu um caminho até essa cidade. Essa cidade, quando você chegou nessa cidade, você se colocou nessa situação que você está vivendo, certo? Naquela sim. confusão, naquele conflito todo.
para você conseguir sair dali, você tem que abrir um novo caminho no meio da floresta. Exige muito esforço e tempo. Por isso que é muito difícil sair dali. Então, a pessoa tem que abrir todo um caminho de novo no meio da mata. Não existe um caminho aberto para sair daquele relacionamento ruim ou sair daquela condição financeira. Não é pegar um caminho aberto, você tem que abrir um novo caminho. Por isso dessa dificuldade toda. É basicamente, é como se fosse uma mudança de hábito que tem que fazer, né? Os neurônios, agora falando um pouquinho de neurociência, eles têm um caminho. Voltar um pouquinho ao meu exemplo. Ganhar dinheiro trabalhando. Ele tem esse caminho. Os neurônios estão se conversando entre eles. Agora, quando eu comecei a ganhar dinheiro sem exercer esforço físico, sem não exigir esforço físico, eles tiveram que criar uma nova rede de conexão. Essa rede de conexão exige esforço. Depois que é criada essa nova rede de conexão, fica muito mais fácil, dá para se dizer assim, fica de forma automática. É a mesma coisa quando que você nunca teve um carro automático e você pega um carro automático, no primeiro momento você vai pisar no freio achando que é embreagem. Até criar esse caminho nos neurônios para se tornar aquilo automático. Então é por isso que é difícil sair dessa relação, tem que criar esse novo caminho. Exato, leva tempo, mas procurem profissionais, né? Alguém que vai passando por isso, procure profissionais também na área que você deseja melhorar, aprimorar, investir, potencializar, porque não encare que você vai resolver tudo sozinho, porque isso não existe. Eu busquei terapia, busquei psicólogo e tal, e não é porque você está ficando louco que tem que buscar isso, não é porque eu estava ficando louco. Porque tem um tabu em cima disso. As pessoas não querem buscar um psicólogo porque, esse está retardado, esse cara aí está ficando louco. Não, você e nem precisa estar doente mentalmente para ir, você pode estar bem. Não precisa chegar nesse ponto, né? Isso, não precisa nem chegar nesse ponto. Você pode estar bem e ir lá com o psicólogo para quê? Para se autoconhecer, ver o que está travando que você não está vendo. Então não precisa estar mal para buscar um psicólogo. Você vai estar fazendo o quê? Você não vai no clínico geral, às vezes, fazer um exame de prevenção para ver se está tudo ok? Então a mente é a mesma coisa, só que a maioria das pessoas deixam de lado essa parte. E essa parte é a principal, é a base de tudo, é a mente. Se ela não está bem, lascou, né? Eu falo que a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso emocional, do nosso espiritual, do nosso financeiro, da nossa saúde física. São pilares, né? Se a gente deixa de cuidar de algum, reflete nos outros. Então, às vezes, tudo que você está fazendo não é porque você é uma pessoa religiosa, que vai na igreja, que você não pode investir em um psicólogo. Não, porque Jesus vai resolver tudo. Jesus é maravilhoso. Mas ele deixou um psicólogo aí para a gente se consultar, deixou com certeza, deixou os profissionais, e Deus atua através das pessoas. Então, a gente ter essa coerência de entender que Deus está atuando através das pessoas. Senão, né, cada um é uma parte de Deus, né? Contém a parte de Deus. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito que a galera, o pessoal aí conseguiu dar uma ampliada bem na visão e conseguiu entender com essa nossa conversa que não é 2 passos que tem que dar para conseguir atingir o objetivo, são vários passos. Mental, né? Ação também, busca de conhecimento, mas não só a busca de conhecimento sobre aquele assunto em específico que você quer abrir um negócio. Por exemplo, quero criar um produto digital. A pessoa não tem que buscar conhecimento só sobre produto digital, criar um produto digital. Tem que buscar também entender sobre inteligência emocional, psicologia, neurociência, emoções. A parte da espiritualidade é fundamental também, você mencionou isso.
Eu tô, nos últimos anos aqui, últimos 2 anos, eu tô focando bastante nessa área aí, que eu tava bem... Eu costumo dizer que tem um círculo dos pilares e você tem que focar em todos eles para gerar um equilíbrio. E esse era Sim, um dos pilares que eu tinha meio que deixado de lado. E eu vi que a minha vida sim. estava travando em algumas áreas, em algumas situações aí estava travando, e eu identifiquei que era isso, então eu estou focando nisso. Então a espiritualidade também precisa. Então, busquem conhecimento em todas as áreas da vida, buscam especialistas nessas áreas também para estar conseguindo acelerar esse processo, né? Uhum. A terra prometida, até aquilo que de fato a pessoa quer conquistar. Sim. É mais ou menos essa mensagem de hoje. E daí a Carol também apresentou algumas possibilidades de estar conseguindo trabalhar com o YouTube, prestando um Sim. suporte, outra forma com lançamento, outra forma fazendo no Instagram também, né? Gerando Sim. conteúdo no Instagram e tal. Mas não Fazendo todo um precisa ser suporte, um né? super profissional. Você tem que saber o básico. Sabendo o básico, já oferece, já vê, já procura. Você não espera o cliente bater na sua porta. Você que vai bater na porta do cliente. Igual antigamente tinha aqueles vendedores de Sim, enciclopédia, que ia lá na batendo. porta a Não, você porta. tem que, você tem Eu que conheço, bater. Só mas que hoje, é, a porta não é mais a física. A porta é o online. Você vai lá no Instagram da pessoa e manda uma mensagem para ela. isso aí. E essa Né? estratégia aí que eu conheço, que você falou, eu conheço como estratégia porta a porta no Então, digital. É você chamar vai, as pessoas no direct. vai. As minhas primeiras vendas no digital foi utilizando essa estratégia porta a porta. Chamando as pessoas, criando uma reciprocidade, futuramente Exatamente. oferecendo o produto e tudo mais, e acabava vendendo para pessoas que eu nem conhecia, entendeu? Exatamente. E voltando ao assunto que você falou ali da. Agora deu branco. Qual? Do Agora deu marketing, branco. da terapia, da liberdade financeira. Bom, Enquanto você passamos para. lembra, eu vou falar uma coisa Isso. importante, gente. O legal de trabalhar na internet também, além de você, né, começar a angariar ter essa liberdade financeira, que é muito importante, todo indivíduo precisa ter isso, você pode trabalhar de qualquer lugar. Hoje eu estou na minha casa aqui, depois eu vou num cliente presencial, que ele precisa, mas em geral, 99% dos meus clientes são online. Eu tenho clientes de Maceió, eu tenho clientes de fora do país, que moram na Itália, simplesmente de todos os lugares. Então, você não fica mais limitado só ao seu país. Você pode ter clientes de todos os lugares. E não vai faltar clientes, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, É muita algum gente. vai ser para você. Então, É confie muita gente. nisso, comece. Não precisa ficar assim, espantado. Quem tiver dúvida, quiser orientação, oriento de forma gratuita, sem nenhum problema. Mas o importante é você começar. E para começar, é o básico. Ofereça o básico para a pessoa que ela já vai Isso, comprar de você. Já vai isso. facilitar a vida dela. Eu lembrei, tipo, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se eu falar para alguém sobre milhas aéreas e a pessoa Ó, nunca ouviu falar sobre milhas aéreas, o é, pouco conhecimento que eu tenho já é o suficiente para mim me tornar autoridade para aquela pessoa. exato. Ah, beleza, mas daí eu vou passar todo o meu conhecimento, porque o meu conhecimento é pouco. Mas no tempo que você está passando o conhecimento, você continua absorvendo o conhecimento. Então, cada vez amplia mais seu conhecimento, ele nunca vai terminar. Então, Exatamente. Hoje segue na nessa live linha. já deu para aprender tanta coisa aqui com você. Eu estava anotando aqui. Enquanto você estava É, falando, eu fui que anotando, bacana. porque a gente tem que reforçar, né? Às vezes pontos que eu estou deixando falhas, já anotei aqui. já Show, tenho show. já tem coisas para reforçar. Então, obrigada a todos que participaram da live. Foi um prazer estar aqui com o Cristiano, também, né, o pessoal aqui do Instagram também. Eu, pessoal que admira o seu trabalho, né? Você fazer de forma voluntária. E sigam ele também aqui, né, pessoal? Vamos
fazer o Instagram dele crescer e Eu, aprender, tam- né? Que é o mais importante. eu também quero agradecer todo mundo. É muita gente me chamando no direct, às vezes eu demoro para responder, tem uns comentários lá no YouTube. Eu estou surpreso com isso, na verdade. Faz uns 3 meses que eu comecei. Eu acho que eu devo Sim, ter batido já 500 seguidores. Para algumas legal, pessoas, rápido. para algumas pessoas parece ser pouco 500 seguidores, mas para mim é Não, uma plateia muito grande, porque está tendo bastante interação ali dentro, engajamento, a sim, palavra que se usa, né? Então está tendo sim. muito engajamento. Tem galera de Portugal me chamando, tem pessoas, sim, tem pessoas me acompanhando dos Estados Unidos, Japão, Indonésia, Índia, Angola, Portugal. Eu tô surpreso com isso, sabe? A Tá? gente fala que o brasileiro dá em todo lugar, impressionante. É, Então, vamos atender esses clientes, vamos chegar neles, né? E também gente que é de fora também está aprendendo português, enfim. e, Nunca vai faltar cliente, né? A gente só tem que isso. chegar para E eles. tem que curtir o processo. Muitos batem na minha porta aqui no direct, né? Batem na minha porta querendo acelerar o meu processo. Acelerar no sentido de cortar caminho, né? Eu sei que eu tenho que passar por alguns processos, alguns passos. Por isso também que eu não tenho nenhum produto para venda hoje, porque eu sei que tem que passar por um processo antes disso. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês que estão querendo começar algo novo na internet ou físico. Aceitam o processo e respeitam o processo, porque senão vocês vão comprar ideias de alguns charlatões oferecendo uma fórmula mágica que vocês vão enriquecer do dia para a noite. E isso não existe. A Carol caiu fora, mas vamos encerrar por aqui. Oi, apareceu, voltou. O meu áudio ficou ruim, vai ficar dando retorno. Alguém me ligou, aí Ah, saiu. tá bom, Obrigada, adorei, foi muito bom. Faremos outras com e vou te certeza. indicar outros clientes meus aí para fazer live com você também, tá bom? Fechou então. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.